Olá, meus amados, Deus abençoe a vida de todos, no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo aos nossos amados irmãos, mentorados e discípulos. Nós estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Muito provavelmente eu vou deixar essa aula fechada somente para o grupo dos mentorados mesmo, até porque eu vou mergulhar muito profundo no assunto, ok? É um assunto que muita gente, irmãos, não gosta de falar, eu entendo. Muitos irmãos não gostam de entrar muito nesse assunto. Alguns conhecem, outros desconhecem e outros têm medo de falar a respeito. Mas Deus me levantou como um avivalista. Eu sou um treinador, um professor avivalista que vai ajudar você a destravar os dons espiritual que há em você, ok? Jesus ele fazia isso em todo o tempo. Antes de nós iniciarmos essa aula, eu quero que você entenda, antes de entrar, mergulhar ali no texto, no contexto todo, você tem que entender que Jesus, ele em todo o tempo, ele acessava o poder do Espírito. Quando eu falo acessar o poder do Espírito, eu me refiro a você mesmo, ao teu próprio espírito, ao espírito que está no seu corpo ou o espírito que está ali coligado com a sua alma. Porque você acessando o teu espírito, você sabendo treinar o teu espírito, você sabendo usar o teu espírito, obviamente você também vai conseguir acessar o Espírito de Deus, porque são um na verdade, ok? O nosso espírito e o Espírito de Deus tornam-se um. Prova disso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus está à procura daqueles que adoram a Ele em espírito. Ou seja, orar em espírito, estar no espírito, acessar o teu espírito para que você possa acessar o Espírito de Deus. Orar a Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero aproveitar e também dar uma pincelada aqui nessa questão do espírito. Você só consegue acessar a Deus quando você consegue acessar o teu espírito também. Profeta, como pode uma pessoa não conseguir acessar o espírito dela? Tem muita gente que não consegue acessar o espírito. Tem muita gente que não funciona no espírito. Tem muita gente que se prende às coisas materiais, somente o seu corpo físico. E muito menos a pessoa consegue acessar a sua alma. Ora, pensa comigo, se Deus ele te fez tricotômico, corpo, alma e espírito, tem um propósito, tem uma finalidade. E você tem que descobrir qual é esse propósito. Você tem que descobrir qual é essa finalidade. Por que que Deus ele te deu um corpo tricotômico? Para você não acessar, poxa, será? Pensa comigo, se Deus é um ser supremo, é um ser poderoso, é o Criador, por que que ele te daria um corpo tricotômico, corpo, alma e espírito? Para que é a sua alma? Ou para que ela serve? Qual a finalidade do teu espírito? Ou para que o teu espírito serve? Os teólogos vão dizer, mas a minha alma e o meu espírito, quando eu morrer, quando eu passar dessa vida aqui, quando eu for arrebatado, o meu espírito ou a minha alma servirá para acessar a vida eterna. Ou seja, eu só posso acessar as dimensões espirituais quando eu morrer, porque aí ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Na verdade, essa tese, essa teologia, na própria luz da Bíblia, está totalmente errada. E sinto lhe informar que esses estudiosos, teólogos, estão completamente equivocados. Eu falo com propriedade. Quando eu falo dos teólogos, eu falo também da minha categoria, né? Ou como muitos possam entender, da minha raça. Eu só posso falar de algo que eu conheço. Por isso que eu defendo a tese do mundo espiritual, a tese do arrebatamento, a tese das visões, dos níveis da unção.
é altamente possível você acessar todos esses níveis de unção, acessar o teu espírito, acessar outros portais, outras dimensões, ok? Então eu, como teólogo, como professor e treinador, como terapeuta, ok? Eu falo com propriedade. Por falar em terapia, você sabe que eu me formei pela TRG, eu sou terapeuta e eu vejo muitas experiências, já aqui pegando um gancho para falar do mundo espiritual. Não precisa a pessoa ser evangélica, não precisa a pessoa ser de alguma religião. Primeiro que eu não prego religião aqui. Vocês me conhecem que eu não prego religião. O assunto que eu abordo é muito além mesmo da religião. Então, eu abordo aqui o sobrenatural. Eu abordo a palavra de Deus. Eu abordo a Bíblia, ok? Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar do nosso curso de teologia, que inclusive está na promoção. E você que nunca me viu ou está me vendo pela primeira vez, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal para você me conhecer melhor, para você conhecer ali o nosso trabalho, ok? Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sino para receber as notificações. Como eu falei, muito provavelmente esse vídeo vai estar restrito para os alunos, mas quem sabe mais para frente eu não venha liberar esse vídeo ou não venha liberar, não sei. Mas de qualquer forma, aonde esse vídeo chegar, eu gostaria que você já se inscrevesse aí no canal. Para mim entrar nesse assunto, eu queria trazer uma experiência sobre a minha profissão de terapeuta. É uma profissão que eu me identifico muito, inclusive se você tiver com algum problema, algum trauma, se você sofreu algum trauma na sua vida, eu posso te ajudar. Você pode entrar em contato comigo para a gente poder marcar aí uma consulta e eu poder estar ajudando você. Mesmo você que é evangélico, mesmo você que é católico, espírito, ou você que professa uma fé, você pastor, você que é missionário, não importa. Você que precisa de ajuda, você que sofreu algum trauma, eu posso ajudar você de uma forma muito rápida, tá? Talvez você tenha passado por alguns psicólogos e não tenha tido resultado. O nosso método é um método de reprocessamento generativo que ajuda você a zerar todos os traumas da sua mente, todos os traumas da sua vida em poucas sessões, ok? Há quem diga, né, o criador da TRG fala que uma sessão nossa que vale 1 hora é equivalente de 3 a 5 anos de tratamento no psicólogo. Então é um método totalmente revolucionário, ok? Se você quiser aí passar por algumas sessões, se você quiser passar por uma consulta comigo, basta entrar em contato, eu vou te ajudar e aí você vai ver que realmente é um método revolucionário, tá? Então, pessoal, falando sobre a profissão de terapeuta, nós terapeutas, nós pegamos, sempre tem pessoas que têm experiências, ok? Uma coisa é a pessoa ser sensível, porque a pessoa fala assim, profeta, eu sou muito sensível às coisas espirituais. Anota aí, sensível. Outra coisa, a pessoa ser sensitiva, tá? A pessoa ser sensiva ao mundo espiritual não é, como que eu posso dizer, suficiente para entender aquela pessoa que é sensitiva, tá? Foi feita uma pesquisa, digamos aí que 70 a 90% do ser humano é sensitiva às coisas espirituais, tá? Então, a pessoa que ela é sensível às coisas espirituais é uma coisa, a pessoa que é sensitiva é outra coisa totalmente diferente. Mas qual a diferença da pessoa sensível e qual a diferença da pessoa sensitiva? Muitos evangélicos, por exemplo, não todos, mas a maioria, digamos assim, é sensível. Por exemplo, quando está orando a Deus, naturalmente ela vai sentir aquele arrepio. Quando ela está orando a Deus, talvez tenha aí uma sensibilidade até mais além. Ela chora e cai aos prantos, enfim. E tem outras pessoas também que têm uma sensibilidade um pouco mais além, que até sonham, ok?
esse é a pessoa sensível. A pessoa sensível é aquela pessoa que sente. Eu não digo nem um sonho. Possa ser que o sonho tenha a ver sim, mas eu diria que o sonho seria algo mais para a pessoa que é sensitiva, tá? O que é pessoa sensitiva, profeta? Todos nós somos sensitivos. É uma palavra que soa talvez algo estranho para quem é religioso, tá? Mas a sensitividade, a pessoa que é sensitiva é aquela pessoa que ela ouve uma voz, ou aquela pessoa que sente alguém ou vê alguém em forma de sombra ou em forma de pessoa. Digamos que essa pessoa vê algum espírito, como dizem aí, espírito do além, tá? Pessoa sensitiva, ela vai sonhar, ela tem um sonho mais profundo, onde alguém envia uma mensagem para ela, onde ela vai ter aí um direcionamento profético, tá? O direcionamento profético ou não. A pessoa sensível, ela sente. A pessoa sensitiva, ela não somente sente, ela vê, ela ouve e muitas vezes ela toca também. Pasme, muitas vezes a pessoa sensitiva, ou todas as pessoas sensitivas, melhor dizendo, ela toca e ela ativa, ela consegue acessar alguns portais, ou todos, ou a maioria dos portais. Vamos colocar aqui alguns, né? Porque tem portais que o Senhor Jesus, ele não nos deixa a gente acessar, ou o Senhor Jesus de alguma forma não quer nos revelar, talvez porque nós não estejamos preparados ainda, mas eu creio que haverá um momento que todos os portais serão acessados, ok? Quando o homem amadurecer mais, quando o homem entender mais, quando o homem perceber que realmente a Bíblia já nos trazia essas experiências. Na verdade, o desconhecido, ele assusta, porque é um assunto novo, né? Tudo que é desconhecido assusta. Quando a gente fala de sensitividade, a pessoa fica muito assustada e ela não acha normal um pastor, por exemplo, evangélico, né? Evangélico, porque eu não me sinto 100% evangélico, eu não me sinto 100% cristão. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu prego a palavra de Deus, amém? Eu vivo aquilo que a Bíblia me ensina, eu vivo aquilo, os princípios bíblicos. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nós cremos, mas a religião matou Cristo. Então eu não quero matar pessoas com um ato, como que eu posso dizer, com um ato de religiosidade, tá? Algo abrupto, algo agressivo, melhor dizendo, uma pessoa religiosa no geral, ok? Então o desconhecido assusta por ser um assunto novo, mas depois que esse assunto é revelado, esse assunto ele passa a ser falado com mais frequência, ele passa a ser entendido melhor e se torna um assunto tranquilo, ele deixa de assustar, ele deixa de causar medo. Então eu quero aqui dar um exemplo. A Bíblia diz, vamos na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 82, Salmos capítulo 82, no versículo de número 1 até o 6, se você tiver com a sua Bíblia, você já abra aí em nome de Jesus. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 82, versículo 1, fala: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Ora, que deuses são esses que a Bíblia relata, que a Bíblia vai dizer que Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses? Está se referindo ao ser humano. O próprio Deus nos intitulou, melhor dizendo, deuses. Prova disso no versículo 6, vai falar mais aprofundado sobre o assunto. Diz assim: Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos
do Altíssimo, ou seja, o próprio Deus, o sumo Deus, o supremo Deus, o poderoso Deus, o Criador, nos intitula, ele nos dá um nome, nos afirma que nós somos deuses. Tanto é que o significado de Cristo, nós somos de Cristo, o cristão, o cristianismo, significa que nós somos pequenos cristos, ou seja, nós somos pequenos deuses. Abra lá comigo para completar esse raciocínio de Deus, essa lógica de Deus na Bíblia, no livro de João, capítulo 10. Abra lá comigo, no nome de Jesus. Livro de João, capítulo 10, versículo 34. Eu vou falar mais aprofundado. Primeiro eu quero preparar você para você entender do assunto que nós vamos tratar aqui, ok? Primeiro eu quero preparar sua mente, preparar o seu coração para a gente poder mergulhar nos mistérios, na profundidade desse assunto. João capítulo 10, versículo 33 fala assim: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por que os judeus se revoltaram, se iraram com Jesus, quando ele dizia, na verdade, por que eles se revoltaram? Por causa disso aqui, ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele se intitulava o Filho de Deus, e como ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Jesus é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Hoje, ontem e sempre. Hoje, ontem e eternamente. Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Ele é imutável, tá? Por que os judeus se revoltaram? Porque ele dizia: eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele dizia mais, ia mais além: eu e o Pai somos um. Então os judeus responderam dizendo, porque Jesus falou: olha, eu lhe mostrei muitas obras, foram obras procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Jesus dizia: olha, eu curei cego, ressuscitei mortos, eu curei cadeirantes, pessoas que não andavam, pessoas que tinham desvio na coluna, endemoniados, fiz muitos milagres, fiz muitos sinais. Por qual dessas obras vocês me apedrejais? E ele, sem defesa, sem saber o que falar, porque as obras de Jesus eram evidentes ao olho nu, todos os religiosos viram o poder de Deus, o poder do Pai em Jesus. E a Bíblia diz: contra fato, é um ditado que diz, na verdade, contra fato não há argumentos. Contra aquilo que você vê, um fato, uma realidade, algo concreto, não há argumento. Então, como que eles poderiam pegar a Jesus pelos sinais, pelos milagres? Não tinha como, porque aqueles milagres ali era de fato o poder de Deus na vida de Jesus. E a Bíblia diz para nós também: os sinais seguirão todos aqueles que creem. Obras que Jesus fez, ou iguais a de Jesus, nós vamos fazer, e ainda maiores, se nós cremos no poder de Deus. Então, contra fatos ali, não tinha argumento, sim ou não? Então, os judeus, os religiosos, não poderiam pegar Jesus contra os fatos. Então, criaram situações para poder envolver a Jesus, para apedrejar a Jesus. E Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? O próprio Jesus não falou, não disse, o Pai não disse, eu não falei que vocês são deuses? Pois se chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, ou seja, se Deus nos chamou a deuses, chamou vocês, chamou o homem a deuses, filho de Deus, Deus é o Deus supremo e nós somos deuses, a quem a palavra foi dirigida, a escritura não pode ser anulada, ou seja, Deus falou que nós somos deuses e não pode ser mudado. Jesus disse, não, isso não pode ser anulado.
E eles falaram: nós não te perseguimos por causa das obras, mas porque você diz que você é o Filho de Deus. Ele ora, mas o próprio Pai disse que vós sois deuses. No verso 36 vai dizer: aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Ele disse: olha, se vocês são deuses, por que eu não posso me intitular como filho de Deus? Você vê aqui nitidamente que aqueles homens estavam numa cegueira espiritual. A letra, de fato e de verdade, ela mata. Queridos, a letra, ela mata. Se você não entender que o mundo espiritual é além do pensamento humano limitado, você nunca vai conseguir acessar o poder do seu espírito e também nunca vai acessar o poder de Deus. E muito menos ainda vai conseguir entender os portais, o mundo espiritual. Eu estava falando sobre a profissão de terapeuta. Muitas pessoas que a gente atende, independente de religião, independente de fé, até pessoas ateus que não creem em nada, dizem que não creem em nada, quando a gente faz o reprocessamento generativo nessas pessoas, quando eles passam por consultas e automaticamente o espírito dele é ativado, ele consegue ter experiências infinitas, experiência de sensibilidade espiritual, aonde ele tem sensações, aonde ele sente o mundo espiritual, a vibração, a energia. Eu dei uma aula aqui uma vez falando que tudo é energia, tá? Inclusive a ciência consegue já acessar muitos desses portais somente com ciências e com algumas máquinas específicas, aonde essas máquinas captam vibrações. Chama-se de física quântica. Eu estou estudando física quântica por conta da minha profissão de terapeuta, mas eu vou dar um exemplo para vocês, para você entender melhor. Tem pessoas, queridos, que não usam relógio, porque ela coloca o relógio no pulso. Aquele relógio ali pode ter a bateria mais nova que for, ou do camelô, ou bateria original que dura 1 ano. Ela coloca no pulso, 1 hora depois o relógio dela para. 1 hora depois aquela energia da bateria, ela é sugada. Por que isso acontece? É a energia que está naquela pessoa, a energia vibracional daquela pessoa. E tem casos que a pessoa coloca ali o relógio, todos os relógios, o relógio se apaga na hora. Ou seja, é aquela energia ali. Então, o nosso corpo tem uma energia natural de Deus. Só que essa energia, quando a pessoa ela é sensível ou ela é sensitiva a algo, ela vê, ela sente, ela percebe e ela consegue acessar os portais. Seja um dom de Deus ou não, isso é altamente possível. Biblicamente, você vê muitos casos de homens e mulheres que ativaram essa parte sensitiva, ok? Então vamos falar sobre a profissão, sobre alguns pacientes que nos procuram. Então existe paciente que acessa as suas memórias, acessa ali experiências incríveis. Se eu contar uma dessas experiências aqui, você vai querer me apedrejar, você vai se escandalizar, porque você não está preparado. Você não está preparado, muita gente não está preparada para ouvir esse tipo de coisa. Só que você pega uma pessoa que mexe com as forças malignas, mexe com as energias malignas, elas estão anos-luz na frente daquele que é fiel a Jesus, daquele que é crente, daquele que é cristão. Estão há anos-luz na nossa frente, porque a mente dessa pessoa é aberta, a mente dessa mulher é aberta, a mente desse homem é aberta. Então você tem que entender o seguinte, que o próprio Jesus, ele ativava essa sensibilidade. O próprio Jesus, ele é sensitivo, ele percebia as coisas. Tanto é que no livro de Mateus, acompanhe comigo no capítulo 17, nós vamos ver Jesus fazendo isso na prática.
Olha isso lá, livro de Mateus, capítulo 17, você vai ver acessando isso, Jesus acessando isso na prática, o que eu acabei de falar, no versículo 1 até o versículo 9. Olha o que diz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O que é transfigurar? Jesus ele mudou de face, Jesus ele mudou de forma, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Vocês já viram nas minhas ministrações eu ministrar os sinais de Deus e na mesma hora o rosto da pessoa começar a brilhar, as mãos da pessoa começar a brilhar. Ontem mesmo na sala profética eu ministrei pó de ouro, luz, eu ministrei que o rosto das pessoas viesse a acender, e teve um rapaz que contou um testemunho que a sua esposa, nós vimos isso lá, estava com o rosto, as mãos, todo o corpo totalmente coberto de pó de ouro, reluzente, com o corpo aceso, a vibração energética dela foi lá em cima, através do ato profético. Então houve ali uma transfiguração, ela mudou de forma. Só que Jesus aqui, a Bíblia vai dizer que o seu rosto, ele resplandecia como o sol. Aí você vai falar, não, mas Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus e a Deus, era possível. Então o que dizer de Moisés? Quando ficou no monte 40 dias, e quando ele desceu, ele teve que colocar um pano no seu rosto. Eu até acredito que o rosto de Moisés brilhou mais do que o rosto de Jesus, ao ponto de Moisés colocar um manto na sua face. Aqui Jesus não precisou colocar um manto. Tá dando para compreender? Ah não, mas você está querendo dizer que Moisés tinha mais poder que Jesus? Óbvio que não, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que Jesus disse, se nós crêssemos nele como Filho de Deus, obras iguais e ainda maiores. Ou seja, Deus, Jesus nos permite fazer obras maiores do que Jesus já fez. Quer dizer que nós somos mais do que ele? Não. A obra é para ele, a glória é para ele, a honra é para ele. Nós cremos no único Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos no único Deus, mas nós temos que ter a nossa mente aberta. Olha o que diz o verso 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos-los aqui 3 tabernáculos para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, Jesus viu, Pedro viu, Tiago viu e João também viu. Foi um portal, uma dimensão que foi acessada, que quem estava com Jesus ali, eles viram também. Mas por que viram? Porque Jesus subiu naquele momento e só chamou esses 3 discípulos? Porque esses 3 estavam possivelmente preparados naquele momento para presenciar aquele grande milagre. No versículo de número... Tem um versículo aqui que fala, versículo 9, se eu não me engano, diz assim, e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou dizendo, a ninguém conteis a visão. Ou seja, foi uma visão ali, literalmente. Por que Jesus disse, a ninguém conteis? Porque as pessoas não estavam preparadas. Porque muitos milagres foram realizados e Jesus falava, não conte o que aconteceu aqui. Porque as pessoas não estavam preparadas. Por que não estavam preparadas? Por causa da religião. Muita gente não está preparado para ver e para ouvir as coisas que a Bíblia diz e as experiências que nós temos. Jesus vem falar que obras, sinais, coisas que os nossos olhos nunca viram, a nossa mente nunca imaginou e nunca chegou ao nosso coração, são as manifestações que nós viríamos do poder, das dimensões do poder de Deus. Existe vida numa outra dimensão e essa vida ela precisa ser acessada para fazer conexão com a sua alma e com o seu espírito, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Mas como acessar essas dimensões sobreterrestres? Como acessar essas dimensões sobrenaturais? Uma vez eu lancei um vídeo, e vou repetir isso aqui,
como você sair do corpo, o teu espírito sair do corpo, para você acessar as outras dimensões invisíveis. Ora, será que isso é possível, profeta? Será que isso tornou-se nos nossos dias realidade? Eu vou dizer que não só nos nossos dias, mas isso sempre foi possível. Existem relatos de grandes homens de Deus, heróis da fé, que eles tinham medo de relatar as experiências que eles tinham. Por quê? Porque as pessoas, por menos, os perseguiam. As pessoas, a religião, por menos, matava esses homens, esses heróis queimados vivos, e muitos deles eram jogados na cova dos leões, como Daniel foi jogado. Muitos deles eram jogados ali na arena de César, para que os leões viessem devorar. Era muito difícil. Hoje também é difícil você falar de certas coisas espirituais. As pessoas querem te perseguir, as pessoas falam que são obras do diabo, as pessoas falam que você é um falso profeta, as pessoas falam que você não é de Deus, porque elas nunca conseguiram acessar o poder da sua mente. Então eu vou ensinar para você aqui aquilo que é desconhecido, para você treinar, tornar-se conhecido, tornar-se algo comum na sua vida, você passar a praticar e você perder todo o medo. Já teve caso, experiência de pessoas no momento do ápice do arrebatamento, quando ela está já quase sendo arrebatada, o espírito dela está saindo do corpo, ela com medo, ela acaba acordando, abrindo os olhos, muitas vezes ali acordada, abre os olhos e não permite que algo dessa forma acontece. Bom, primeiramente, para você entender o arrebatamento de espírito, o arrebatamento de sentido, para você alcançar esse nível, primeira coisa, anota aí, você tem que aprender a acessar o poder do Espírito. Você tem que aprender a acessar o poder do Espírito. Quando você acessa o poder do Espírito, do teu corpo, aí você começa a acessar aí os poderes de Jesus Cristo, né? Os poderes de Deus. Como acessar? Profeta, como que eu faço para acessar? Você tem que treinar a sua mente. Você tem que ativar os poderes da sua mente. Você tem que ativar os poderes do seu espírito. Mas não me ajudou em nada, profeta. Ainda continuo sem entender. Bom, existem alguns tipos de arrebatamentos, tá? Um deles é quando você... O primeiro nível do arrebatamento de sentido é quando você está orando a Deus numa intensidade muito profunda e você vai buscando, onde você consegue acessar a unção, principalmente a pessoa que acessa a unção com facilidade. Eu já ensinei, inclusive, num vídeo, a você acessar a unção com mais facilidade do que aquela pessoa que vai orar meia hora ou uma hora para depois acessar um pouco da unção. Não, existe uma técnica, eu já falei sobre isso, para você acessar a unção assim de forma rápida, instantânea. Quando você acessa o ápice da unção, automaticamente você entra em transe. E quando você entra em transe espiritual, você entra no primeiro arrebatamento, no arrebatamento de primeiro nível. É quando você literalmente sai do corpo e você muitas vezes cai arrebatado ou fica de joelho ali arrebatado e o teu espírito sai do corpo. Você consegue ver o teu corpo e ele flutua para qualquer lugar que você queira flutuar ou ir ou transportar. Isso é indiferente, tá? Eu sei que o espírito literalmente sai do corpo, tá? E o segundo nível e o terceiro, o segundo e o terceiro, a outra forma, melhor dizendo, é quando você acha que está dormindo. Você acha que está dormindo. Você deita para dormir e automaticamente você tem aquela visão e você fala, poxa, tive uma sensação que eu estou dormindo acordado. Você já passou por isso? Então, isso é a segunda forma de arrebatamento, o arrebatamento de segundo nível. Eu não sei se classificaria dessa forma, primeiro, segundo, terceiro e quarto nível. É algo que Deus me deu, uma revelação que Deus me deu. Eu ainda vou intitular, mas é basicamente isso. Eu creio que você esteja entendendo. Então você tem aquele arrebatamento de segundo nível, onde você acha que está dormindo, e você tem
aquele arrebatamento, ok? E tem aquele arrebatamento que você tem a sensação que você já esteve naquele lugar, ou você tem aquela sensação que você conhece aquela pessoa de algum lugar, ou que você já viveu aquela cena. Muitos chamam de déjà vu, outros chamam de déjà vu. É aquela sensação. Muito provavelmente você foi arrebatado ali para uma outra dimensão e você tem que entender qual o propósito daquele arrebatamento de sentido, ok? E o quarto nível do arrebatamento é aquele nível que eu vou classificar de um nível muito extraordinário e poderoso. É aquele nível que Paulo ele foi arrebatado. Paulo foi arrebatado, saiu do corpo literalmente, ele passou pelo primeiro céu, passou pela atmosfera e chegando até o terceiro céu e voou até mais além. Eu duvido muito que Paulo tenha parado no terceiro céu. Ele mesmo diz, eu fui arrebatado por 14 anos. 14 anos Paulo estava sendo arrebatado ali no espírito, onde seu espírito literalmente saía do corpo, num transporte espiritual. O seu espírito saiu dali e acessou as dimensões espirituais e ele conseguiu ter experiências inefáveis que ele falou, olha, eu não poderia contar, porque se eu contasse ninguém ia acreditar. Depois ele escreve uma carta, depois de 14 anos ele sendo arrebatado ali constantemente, diariamente, ele escreve falando que teve essa experiência. Então, esses 4 níveis de arrebatamento, como que você acessa? Existe um treinamento para isso. Você tem que preparar o seu corpo. É como se fosse uma meditação. Você vê aquelas pessoas, eu mesmo que sou formado em terapia, eu passei por alguns processos, eu tive que aprender física quântica, até hoje estou estudando, eu tive que aprender a meditação, eu tive que aprender algumas coisas que é até um pouco contra a minha crença, não vou dizer crença, mas a minha religião e o meu propósito, tá? Mas eu tive que aprender ali para poder ter uma visão mais ampla, para entender melhor, eu consegui entender melhor como que funciona o mundo espiritual depois que eu passei por esse processo. É o que eu sempre falo, você tem que aprender o conteúdo que o professor está trazendo para você e não a forma que o professor ele ensina, ok? Então o conteúdo que é importante aqui para nós, à luz da Bíblia, ok? Então você consegue treinando, você precisa treinar uma forma de meditação, é uma forma que você relaxa o seu corpo. Como que eu faço isso? Pode ser num monte. Jesus saía à parte, ia para o monte e ficava ali meditando. Ele ficava ali em espírito, orando em silêncio. Assim, ó. Ok? Ele ficava orando em espírito. Relaxando. Vou aproveitar, eu vou ensinar a você a fazer isso. Começa a respirar. Uma respiração. E solte ela bem devagar. Vai aprofundando mais a respiração. Jogue a respiração para o seu diafragma, para a sua barriga e solte ela. Vai fazendo isso muitas vezes. Sem pressa, lentamente. Joga o ar para o seu diafragma e solte lentamente. E aí, naturalmente, quando você entra num estado de relaxamento, você automaticamente consegue sentir a tua respiração. Tenta sentir a sua respiração. Agora tenta sentir o batimento cardíaco do seu coração. Sinta a sua respiração, sinta e ouça o seu coração bater. Começa a prestar atenção no ambiente que você está, internamente. Localize toda a parte do seu corpo agora. Externo. Seus braços, foque nos seus braços.
Isso te ajudará a você se desligar com o mundo externo, exterior, físico. Preste atenção nos seus braços, nos seus pés. Faça isso de preferência descalço. Não pare de respirar. Vai controlando ali a sua respiração. Isso. Comece a falar com Deus. Comece a relaxar o teu corpo. Comece a relaxar agora a tua mente. Esvazia a tua mente de tudo quanto é problemas emocionais, traumas. Esvazie de todos os filmes. Esvazie toda a sua mente. No nome poderoso de Jesus. Depois que você passar por essas fases físicas, se relaxou o seu corpo, já se concentrou na sua respiração, já ouviu o seu coração bater, já sentiu. É como se você estivesse agora entrando num lugar fechado, sem ninguém. Como se você tivesse entrado dentro de uma caixa d'água que está de cabeça para baixo. E você só ouve aquele eco da sua voz. Lá no seu interior. Lá no seu inconsciente. E agora você vai ter uma sensação que as tuas mãos estão crescendo. Você vai ter uma sensação que a tua cabeça está crescendo. Uma leve sensação que você está crescendo agora, pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. E agora você vai perceber que todo o seu corpo está esticando. Todo o seu corpo está crescendo. Isso. Faça isso. Faça esse teste com mais calma. Obviamente eu estou correndo um pouco, por causa para o vídeo não ficar muito longo, mas procure fazer isso com mais calma. Muito mais calma. Agora começa a acessar o teu lado tricotômico interior. O teu espírito com a sua alma que estão conectados. Acesse agora o teu espírito. Acesse a tua alma. Isso. Após você acessar a alma e o espírito, desconecte a sua alma do seu espírito. E imagine que o seu espírito está saindo do seu corpo agora. E que você vai passar por um transe espiritual. Você vai perceber que o seu espírito está saindo do seu corpo agora e se desligando da sua alma. Só o teu espírito. Quando você conseguir acessar esse poder, aí você vai conseguir entrar numa dimensão sobre-humana. E é onde você vai ativar o poder da sua mente e o poder do seu espírito. Para você ativar os poderes de Deus. O poder de Deus. Aleluia. É um treinamento rápido para você fazer, repetir e para você entender como que funciona. Eu, quando vou entregar alguma visão, alguma revelação, eu me conecto com o espírito daquela pessoa. Eu uso o meu lado intuitivo para poder também ativar os dons espirituais. O que seria esse lado intuitivo, profeta? É um lado sensitivo que nós temos. As pessoas chamam de intuição, mas eu vou mais além. É a sensibilidade e a sensitividade que nós, seres humanos, profetas, homens e mulheres de Deus, temos. Todos que são de Deus têm essa sensitividade. Algo profético, algo que Deus te entregou, porque a Bíblia diz que o Senhor te ungiu para desfazer as obras do diabo. Ele te ungiu para pregar a palavra dele, para ir para as nações. Então, com essa unção,
vem esse lado perceptivo da sensitividade da parte de Deus. Então é assim que eu uso os meus poderes espirituais. É assim que eu me conecto com Deus, é assim que eu me conecto com os céus, é assim que eu me conecto com o mundo espiritual. Obviamente, você tem que ter uma vida de oração, lógico, isso é fundamental. Obviamente, você tem que ter uma vida de propósito. Obviamente, você tem que ter uma vida de vigilância, de busca. Não adianta a pessoa andar no pecado, a pessoa ter a vida errada, ou a pessoa falar demais, falar contra homens de Deus, contra mulheres de Deus. Irmãos, uma coisa que eu digo, muito cuidado com aquilo que você fala, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu não posso falar daquilo que eu desconheço, para depois eu conhecer que é uma verdade e eu perceber que eu cometi um erro lá atrás. Vou dar um exemplo. Se eu não sei dirigir e a pessoa fala para mim assim, olha, eu peguei um carro, eu dirigi, peguei uma curva eu estava a 200 por hora e ali o meu carro ia capotar e eu consegui ter um livramento de Deus, eu consegui segurar ali o volante firme, joguei o meu corpo e consegui sentir a energia do carro, a tração, fui junto com a curva e consegui estabilizar o carro. Aí a pessoa que não tem carteira, isso é mentira. Isso não é verdade. Porque a lei da atração virou ali na alta velocidade, o carro ir para um lado, você para o outro, ou os dois ir para o mesmo lado. Aconteceu um acidente, você não estaria nem vivo para contar a história. Só que a pessoa nunca dirigiu. A pessoa não tem experiência em dirigir. A pessoa não sabe nem tirar um carro da garagem, não sabe nem como é passar uma marcha. Nunca sentou num banco para dirigir de um piloto. E como que ela vai falar daquilo que ela desconhece? Então ela não pode falar daquilo que ela desconhece. Como que você vai falar de um filho meu se você não vive com ele? Você pode falar, olha, teu filho é isso, é aquilo outro. Eu vou discordar com você, eu vou falar, não, meu filho eu conheço. Eu sei das limitações do meu filho. Eu sei das limitações da minha esposa. Eu sei das limitações daquelas pessoas que estão convivendo comigo. Entendeu? Então eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Que muitas vezes é desconhecido para nós. Muitas vezes é desconhecido para algumas pessoas. E por ser desconhecido para essas pessoas, ela tende o quê? A falar mal, a atacar, porque ela não conhece, ok? Espero ter te ajudado nesse treinamento. Você que é mentorado, continua firme, exercendo, treinando ali, que Deus vai te usar poderosamente como um grande avivalista da parte de Deus, tá? Se você quer conhecer mais do treinamento, quer conhecer sobre a escola de unção profética que nós teremos agora, dia 17 e 18 de setembro, onde eu vou estar ministrando uma poderosa unção, impartição de mãos sobre a sua vida, vou ministrar a onda de unção, vou treinar você ao vivo ali, para você entregar visões, revelações, para você ser usado nos 9 dons de Deus. Deus vai impactar a sua vida. Me chame aqui na descrição, chame o nosso suporte para você poder tirar as suas dúvidas e participar desse evento. Ainda dá tempo, não sei o tempo que esse vídeo vai chegar aí, mas nós estamos no dia 27 de julho, inclusive meu aniversário, estou fazendo 41 anos, glórias a Deus, aleluia. Uma coisa que eu falo, seja grato a Deus e Deus vai te usar poderosamente. Eu fiz um jejum de ontem para hoje pela minha vida. Então seja grato a Deus, agradece a Deus pelo seu dia, pelo seu ano, pelas suas conquistas, pelos seus dons. Lembrando que os dons de Deus é para ser usado para quem tem um coração perdoador, um coração que carrega um amor de Deus dentro dele mesmo. Os dons não é para massagear o seu ego, não é para você ser orgulhoso e bater no peito. Eu sou muito usado por Deus, eu faço e aconteço. Não, os dons de Deus é para salvar vidas, é para libertar pessoas que estão oprimidas na mão de Satanás. Querido, Deus abençoe. Nós temos também o nosso seminário, o nosso curso de teologia, tá? Eu sou dono de uma franquia de teologia, ok? Teologia básica, médio, à distância, você pode estar adquirindo com valores promocional. Tá aí, ó, a minha história, minha biografia, tá? Aqui eu faço alguns agradecimentos dentro aqui do livro, tá? São vários módulos, eu coloco uma dedicatória aqui,
viu? Você vai aprender a palavra de Gênesis a Apocalipse, pode ser online de onde você estiver. Você vai aprender o módulo 1, módulo 2, módulo 3, o modo mais simples ao modo mais avançado. Nós temos curso de capelania, obreiro aprovado, gestão e liderança, muitos cursos. www.fateste.com.br, Faculdade Teológica Shekinah. E no final do curso você vai receber o seu diploma para a glória de Deus, com o histórico no verso, e vai receber a sua carteirinha do Sistema Ceia. É a nossa parceira, aleluia. Vai receber aí, esse sou eu, mais novo aí, aleluia. Enfim, vai receber a nossa carteirinha da Faculdade Teológica Shekinah, juntamente assinado e carimbado aí pelo Sistema Ceia, no nome de Jesus. Querido, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, o próximo treinamento, querendo Deus.